tudo bem? Eu sou a Regina Beretta, do Diário de Empreendedora. Vamos conversar hoje um pouco sobre metas? Final do ano é sempre assim, né? A gente começa a pensar o que se passou durante o ano, o que a gente fez, o que a gente não fez, o que a gente conseguiu, o que a gente não conseguiu, e começa já a projetar o nosso próximo ano. Então pensar o que a gente vai querer pro próximo ano, quais vão ser os nossos objetivos, o que a gente vai precisar fazer para alcançar isso daí, e fazer as famosas resoluções de ano novo, né? Mas não adianta nada de fazer as resoluções se depois a gente não fizer no final do ano aquele balanço para ver se a gente alcançou ou não alcançou. Então acho que a gente tá bem na época de fazer isso, né? Pegar o que a gente propôs pro nosso ano, então no caso o que a gente propôs para 2018, dar uma analisada se a gente conseguiu, se a gente não conseguiu, o que a gente teve dificuldade, o que a gente levou de boa, para planejar o que a gente vai querer para 2019. Se a gente não planeja, a gente não alcança nada, né? Vamos lá então, eu vou pegar as minhas metas de 2018, dar uma olhada aqui para ver o que aconteceu. Eu tenho um caderninho que eu sempre anoto, né, as coisas assim, 10 metas todo ano. Só que eu confesso que eu nunca fui muito sistemático com isso. Então eu faço a meta, deixo lá e depois no final do ano eu só olho o que eu alcancei. E eu faço isso nesse caderninho desde 2014. Só que infelizmente se olhar, a maioria dos casos eu não consigo alcançar a meta. É curioso isso, mas vamos conversar já já. Deixa eu dar uma olhada nesse 2018, se de repente foi diferente. Ixi, 2018 foi complicado. Eu acho que eu coloquei metas aqui que nenhuma delas eu consegui alcançar. Coloquei todas as metas muito grandes e que depois eu não olhei, não acompanhei, não segui. Então, falhei. E você? Como que é em relação às suas metas? Você consegue estipular, seguir e quando você chega no final do ano você cumpriu aquelas resoluções? Ou tá que nem eu? Colocou lá as metas, esqueceu da vida e depois no final do ano falou: puxa vida, eu não fiz nada do que eu queria ter feito esse ano. Perdi meu ano. Sabe Deus pra onde foi esse tempo, esse ano todo que eu não concentrei naquilo que eu queria. E pra 2019 eu quero fazer diferente. Eu não quero simplesmente estabelecer minhas metas aqui, que eu coloco só uma frasezinha lá, eu quero fazer aqui, como uma resolução. Quero fazer uma viagem. Quero ler mais, que nem tem as metas aqui de 2018. Eu quero fazer metas que eu consiga cumprir, que eu consiga visualizar, que eu consiga enxergar melhor. De repente até menos metas, mas umas metas mais focadas que vão me trazer mais resultados. E daí pesquisando um monte, lendo um pouco a respeito, eu encontrei algumas técnicas que de repente me ajudem melhor a isso. E provavelmente podem ajudar você também se você fizer junto comigo. E a principal delas é estabelecer as chamadas metas SMART. O que são metas SMART? As metas SMART são quando a gente define as nossas metas de uma forma mais estruturada e não simplesmente como um desejo, uma ideia simples. Por exemplo, quero ler mais. Tá, você quer ler mais, tudo bem, a gente consegue entender a ideia. Mas para ela se tornar realidade, o nosso cérebro precisa ter ela um pouquinho melhor estruturada. Até meios da gente conseguir acompanhar se a gente está atingindo ou não essa meta. E o modelo das metas SMART vem para ajudar a gente a fazer essa definição de uma forma mais clara. Então o que ele fala? Ele fala para a gente definir uma meta com esses 5 conceitos em mente. Quais são eles? O S é o de specific, ou uma meta específica. Então não adianta nada eu falar, eu quero ler mais. Eu quero ler mais quanto? Eu preciso colocar um objetivo bem definido para isso. Você quer ler mais em tantas páginas por dia? Ou um livro por semana? Ou um livro por mês? Não sei, mas colocar uma forma mais definida, mais clara da gente conseguir avaliar se essa meta foi atingida ou não. Então, por exemplo, vamos fazer essa meta de ler mais. Como que a gente poderia definir ela de uma forma mais específica? Bom, eu quero ler mais livros durante esse novo ano. O que a gente vai precisar fazer para isso tudo? Para a meta ser mais específica, a gente precisa pensar o quê? O que eu quero alcançar com essa meta? Quero ler mais livros durante o meu ano. Quem que vai ser responsável por ela? Ah, eu mesmo vou ser o responsável por ela. Como que eu vou realizar ela? Em casa? Nos tempos que eu estiver livre? Esperando no banco, esperando em algum setor que eu preciso ali ficar na fila? Como ela vai ser conquistada? Ah, eu vou ter sempre um livro em mãos, ou eu vou ter um aplicativo no celular que eu consiga ler vários livros, ou eu vou ter sempre um PDF, um Kindle na mão que me facilite, sempre que eu tiver um tempinho extra, eu estar lendo. Por que eu devo seguir? Bom, porque eu acredito que se eu ler mais, eu vou ter mais conhecimentos, eu vou enriquecer minha experiência de vida, vou ser uma pessoa mais interessante e uma pessoa mais entendida nos assuntos. Então, é importante realizar essa meta. Seguindo na ideia da meta SMART, o M significa measurable, ou seja, mensurável. Então a nossa meta ela também precisa ser facilmente mensurável. A gente precisa ter algum ponto, algum parâmetro para poder comparar se a gente está atingindo essa meta ou não. Então qual que é o resultado esperado dessa nossa meta nova? Ah, de ler mais. Eu quero ler mais
eu vou estipular que eu quero ler um livro por semana. Será que a gente consegue? Será que é muito? Será que é pouco? Não, um livro é razoável, né? Pensar num livro ali de 100, 200 páginas, um livro para enriquecer. Durante a semana, a gente consegue fazer essa divisãozinha ali, de ler um pouquinho por dia e atingir essa nova leitura por semana sem maiores problemas, certo? Então estipulamos ali o resultado esperado, um livro novo lido por semana. E para isso a gente vai dividir a quantidade ali de leitura que a gente precisa fazer por dia. Então de repente divide por capítulos, por número de páginas, de acordo com o livro que a gente estiver lendo e com a nossa semana, né? Se vai ser uma semana mais intensa, uma semana mais tranquila, a gente consegue adiantar outras leituras. Já o A do Smart é o attainable, ou o atingível. O que significa isso? A gente também precisa ter o pezinho no chão, né? Não adianta falar, não, eu vou ler mais, eu vou ler 200 livros esse ano. Quando você parar pra pensar, um ano tem 52 semanas. Eu ler 200 livros por ano significa que eu tenho que ler cerca de 4 livros por semana. 4 livros por semana significa que eu tenho que ler mais do que um livro a cada 2 dias. Isso é complicado, né? Porque se a gente estivesse vivendo só pra isso, tudo bem. A gente dá pra colocar isso dentro da nossa rotina, do nosso dia a dia. Então provavelmente ficaria um pouquinho puxado de falar que a gente consegue ler um livro novo a cada 2 dias. Então já não seria uma meta atingível, uma meta real. Então é melhor a gente dar uma segurada e voltar lá para nossa ideia. Não, um livro por semana eu já consigo, já é uma meta atingível, a gente já consegue trabalhar em torno disso. Agora, o R do Smart significa relevante. Então precisa ser uma meta que seja relevante, que seja importante o suficiente pra gente continuar motivado a alcançar ela ao longo do ano. Porque senão a gente cai naquele cenário comum, né? Na primeira, segunda semana do ano é fácil manter aquela resolução, então é fácil lá ler aquele livro, se manter empolgado. Depois começam a surgir várias outras obrigações, várias outras coisas tomando o nosso tempo e a gente vai deixando de lado essa ideia, que é o que eu, por exemplo, faço desde o 2014 que eu tenho esse caderninho. Vou deixando e não atinjo as minhas metas. Então a gente precisa definir por que essa meta é relevante pra gente. Para sempre que a gente estiver falhando, que a gente estiver bobeando, a gente volta lá no nosso propósito, vem e fala, não, eu preciso ler um livro por semana porque vai ser importante para o meu crescimento pessoal, para o meu crescimento profissional, para a minha visão de mundo melhorar, para eu ter mais conversa, para eu ser uma pessoa mais interessante. Então, a gente define bem quais são essas relevâncias dessa meta pra gente, pra quando a gente bobear ali no nosso propósito, a gente ler e nos reafirmar. E por fim, o T do Smart é o time-based, ou temporal. Significa que a gente precisa definir um período de tempo bem, claro, de quando que a gente quer atingir essa meta. Então, é em um mês? São em 6 meses? Ou é em um ano? No caso, como a gente está fazendo resoluções ali para o novo ano, então é em um ano. Durante aquele novo ano, eu quero ter lido um livro por semana. Então, no caso, eu quero ter atingido leitura de 52 livros novos quando fechar o ano. Bem definido, bem certinho. Quando chegar lá no finalzinho de 2019, eu consigo ver. Atingir, não atingir. O que eu falhei? O que eu não falhei? E aí, deu para pegar bem a ideia da técnica das metas SMART? De como a gente faz uma meta bem definida, bem específica, que tem um tempo certinho, que ela é relevante pra gente, que a gente consegue medir corretamente para saber se a gente tá atingindo ela ou não? Dá pra gente fazer para 2019? Vamos fazer esse combinado juntos? Vou fazer as minhas metas também no modelo Smart, vocês façam as suas metas no modelo Smart, e ao longo do ano a gente vai acompanhando, para ver se a gente está atingindo, se a gente está no caminho certo, se a gente esqueceu completamente delas. Se isso acontecer, lembrar por que elas são relevantes pra gente retomar o caminho para seguir elas, para quando chegar em 2019, a gente ter um resultado melhor do que a gente teve em 2018. Quando eu pegar meu caderninho aqui, eu não quero olhar e falar, vixe, eu não cumpri devidamente nenhuma dessas metas. Eu quero falar, não, cumpri, não cumpri integralmente, mas foi até certo ponto. E como agora a gente vai ter uma forma de medir essa meta, a gente consegue também acompanhar quanto que a gente atingiu ou não dessa meta. Uma meta muito mais clara para nós, certo? Quem fizer suas metas Smart, manda pra gente nos comentários, manda pelo Instagram, pelo e-mail, por onde vocês quiserem. Vamos conversando sobre elas e ao longo do ano, vamos nos cobrando em relação a isso. E uma observação muito importante. Essa técnica das metas Smart funciona muito bem também pro nosso negócio. Então, colocar as metas da nossa empresa nesse modelo de metas Smart também funciona demais para a gente conseguir acompanhar e ver se a gente está crescendo da forma como a gente gostaria. Se a gente está atingindo os nossos objetivos de uma forma muito mais clara do que simplesmente falar, eu quero crescer o meu negócio. Não, eu quero crescer o meu negócio em 20% a cada mês. Isso vai ser medido através do faturamento e colocar lá certinho o que a gente quer seguir para cada um. Vamos lá então, colocar na prática? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no nosso canal para receber os próximos vídeos, para a gente continuar conversando e melhorando nossa vida e o nosso negócio. E visite lá o nosso site, né?
www.diariodeempreendedora.com.br.